Queridos irmãos e a todos os que estão a ouvir este vídeo, quero aqui contar algo, testemunhar na verdade do que Deus já fez na minha vida durante o tempo que sirvo a Ele, né? E uma das coisas, uma das tais eu acredito que algumas pessoas já viveram ou vivem isso, de ser cristão, de ser crente na pessoa de Jesus, de ter sido salvo, ter seus pecados perdoados, mas mesmo assim, essas pessoas ainda são infelizes, né? Ainda não têm uma verdadeira felicidade ou não sabe como usufruí-la dela, né? E o testemunho que quero contar da minha vida, minha experiência pessoal com Deus, é justamente sobre isso. No início da minha fé, talvez com 1 ano ou 2 anos, mais ou menos nessa faixa, que por esse período que estava servindo a Deus, eu vivia assim, né? Eu olhava para minha condição que eu estava atual, tanto financeira como pessoa mesmo assim. Quando eu olhava para mim, eu me sentia inferior aos irmãos da congregação. Eu me sentia alguém inútil, né? Enfim, eu tinha uma autoestima que ficava lá embaixo, né? Era uma péssima autoestima. E essas coisas me perturbavam e me impedia muitas vezes de receber algo de Deus, de ouvir a sua voz, de ter várias experiências com Deus maravilhosas, né? Eu me preocupava com o meu contexto daquela época, com a realidade que eu vivia naquela época, termo familiar, até na casa que eu morava, até com as roupas que eu vestia. Enfim, quando eu começava a olhar para a minha vida e a querer comparar, que é uma das piores coisas que o ser humano faz, é viver se comparando com a situação dos outros, se comparando com a realidade dos outros, se comparando com o contexto de vida dos outros, e era assim que eu vivia. Na minha época, eu me sentia infeliz e não tinha alegria alguma. Eu vi os irmãos chegar na igreja e ter aquela felicidade em estar, em conviver com os outros, e eu era muito retraído, era muito na minha, e não tinha felicidade nenhuma, certo? Mesmo tendo sido salvo, mesmo tendo aceitado o projeto de salvação de Jesus na minha vida, mesmo eu estando trilhando no caminho da verdade, mas eu era infeliz. Eu era infeliz porque o conceito que eu tinha de evangelho era totalmente distorcido. O conceito que eu tinha de evangelho era distorcido. E além disso, tinha o problema de que eu me colocava muito para baixo, né? Tinha um problema que eu me achava inferior a todos, né? Que eu achava que eu estava numa condição pior do que a de todo mundo. E a minha vida não tinha graça nenhuma. E que quando eu via alguém falar das bênçãos de Deus, de receber algo do Senhor, a única coisa que eu pensava é: Deus me salvou, Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, eu creio na salvação, eu estou entendendo que o caminho é esse, e pronto, Deus não vai me dar mais nada. Eu pensava assim: é só isso e pronto, acabou minha vida.
Então eu vivi uma vida assim, sem esperança, sem perspectiva de vida, né? Nem profissional, nem nada. Eu não tinha esperança de nada, era um vazio. Era uma vida que eu servia a Deus, mas eu era vazio, 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 vazio. Não vazio que eu não tivesse Deus na minha vida, nem o Espírito Santo. Mas eu me sentia vazio, né? Mas eu me sentia desamparado, sozinho no meio da multidão. Eu me sentia, como se diz, um zero à esquerda, né? Um zé ninguém. Era assim que eu me achava. Era assim que eu acreditava que fosse. E bom, Deus tem as bênçãos, tem o que Ele quer dar para muitas pessoas. Até porque muitas vezes, irmão, nós conceituamos bênção de uma forma errada, né? Porque bênção não se dá, não é só em nós ganharmos algo de Deus, em Deus abrir porta, em Deus dar saúde, em Deus, na verdade, fazer nós sermos vitoriosos em alguma causa. Não, as bênçãos de Deus não é só isso. E esse negócio ficou tão extremo, de um jeito tão, chegou num extremo tão grande hoje, que a bênção para a maioria se resume só nas coisas materiais que está conquistando no dia a dia, pessoal, né? Nas suas conquistas pessoais. E eu não entendia isso. Isso me afligia muito, isso me tornava um cristão infeliz. É possível isso, irmãos? É possível, sim. Um dia, ao terminar um culto de doutrina, veio um presbítero de outra congregação ministrar a doutrina naquela noite, na igreja que eu congrego. E quando aquele homem ia saindo, eu estava... Essa foi a experiência que eu tive com Deus a primeira vez. Já tinha tido outras de ouvi-lo, mas essa foi mais forte, foi mais intensa. E eu estava encostado, terminou o culto e eu estava encostado no carro dele. Eu não sabia. Aí quando de repente chegou aquele homem, aí eu rapidamente saí, meio encabulado, sem jeito, porque eu vivia assim, sem graça, retraído, sem querer falar com as pessoas. A minha vida era infeliz. Certo? Eu não tinha experimentado mesmo do reino de Deus, do que Deus tinha para mim, não. E eu saí de perto do carro dele, pedi desculpa aí, ele foi muito educado. Não, não, fica à vontade. E ele olhou para mim e disse uma coisa. Ele olhou dentro dos meus olhos e dizia assim: às vezes você se julga pela roupa que veste, pela casa que mora, ou até pela família que você faz parte. E de repente ele começou a falar em línguas estranhas e se despediu de mim dizendo: fica em paz. Aí foi embora. Entrou no carro e foi embora. Aquilo de logo assim, de momento, o meu cunhado estava comigo, ele olhou e começou a chorar. E eu não entendendo muito bem, eu achei a coisa mais sem, assim no começo, assim, sem cabimento, mas o que é isso? Aí depois foi encaixando. Depois Deus me fez entender, porque quem faz entender, quem abre o entendimento, quem faz na verdade encaixar essas peças é o Espírito Santo. E o Espírito Santo me fez entender que todas aquelas coisas era o que me perturbava, irmãos. Era o que me tornava uma pessoa infeliz, certo? Era o contexto que eu vivi, era a minha história, era na verdade a minha condição que eu me achava diante dos outros, né? Não achava merecedor de nada, como também não sou, mas também era demais isso na minha cabeça. E a partir daquele dia eu aprendi que a bênção de Deus, que eu perdi, o quanto eu estava perdendo tempo me julgando, olhando para essas coisas e deixando de ser feliz de experimentar o poder de Deus na minha vida, um poder transformador, um poder que poderia me dar alegria de salvação. E eu estava trocando a alegria da salvação
pela tristeza da situação que eu vivia, do meu contexto, do meu cotidiano, da minha família, da minha estrutura que eu tinha, né? Familiar. Não era ruim, mas eu olhava e me achava pior do que os outros. Na verdade, o problema não estava nestas coisas. O problema estava na minha cabeça. E o Espírito Santo tratou comigo naquela noite. E Deus falou comigo naquela noite. E quando eu comecei a entender, eu fiquei encantado com aquilo. Deus fala. É verdade, os irmãos dizem que Deus fala, mas é verdade mesmo, é pura verdade, Ele fala com a gente. E aquilo me encantou de tal modo que eu fui buscá-la, querer ouvir mais vezes. E ao ouvir mais vezes eu fui experimentando da graça. E aquelas coisas que me atormentavam, de repente já não me atormentavam mais. E aquele sentimento de uma pessoa pior que existia, de um miserável, de um Zé Ninguém, aquilo foi sumindo. E eu fui dando lugar a alegria da salvação, a graça de Deus, a usufruir da graça de Deus. Sabe por que hoje eu resolvi contar esse testemunho? Porque talvez você esteja servindo a Deus assim, sem perspectiva nenhuma de vida, sem esperança nenhuma. Esteja servindo a Deus só, eu acho que Ele só me chamou, vai me salvar e acabou-se. Mas não. Deus tem algo para nos dar, Deus tem algo para nos entregar. Paulo, quando fala a Timóteo, diz assim: Timóteo, milita a boa milícia da fé, né? E o que ele diz mais na frente? Toma posse, Timóteo, da vida eterna. Sabe, meus queridos irmãos, e a todos os que me ouvem, independente do seu contexto social, religioso, familiar, Deus, Ele quer que você usufrua da graça dEle. Deus, Ele quer que você viva o Evangelho na intensidade, com tudo, um pacote inteiro que Ele traz. E não uma vida sem graça. E não uma vida com tantos fardos pesados. Era assim que eu vivia. Com tantos fardos pesados. Vim para Jesus e continuei segurando os fardos pesados. E eu aprendi que não era aquela a vida que Deus queria para mim. Eu estava vivendo como o irmão do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, voltou, o pai recebeu, fez festa, fez tudo, reatou a aliança, colocou uma roupa nova, tratou mesmo como um príncipe, né? Recebeu em grande estilo. E o filho que ficou, que nunca saiu de casa, teve sempre com o pai, olha o que ele dizia. Quando ele escutou o som da festa, ele perguntou aos outros: o que é aquilo? E as pessoas disseram: é o teu irmão que chegou. É o teu irmão que foi embora e voltou. E o teu pai está fazendo ali, fez uma festa, na verdade. E o que ele foi reivindicar lá para o pai dele? Senhor, meu pai, eu tive sempre com o Senhor aqui. O Senhor nunca, para mim, o Senhor nunca matou nenhum cabrito. Olha que sentimento. Olha que sentimento infeliz. Olha que fardo pesado. Ele dizia: o Senhor nunca matou nenhum cabritinho para mim. Para o meu irmão, você matou um boi cevado, tá aí cheio de carne, tá um banquete, tá uma festa. O senhor recebeu ele, ele foi embora, gastou a fortuna dele e ainda voltou para dentro de casa e é bem recebido. Olha que resposta maravilhosa do pai: meu filho, esse teu irmão, ele estava perdido, ele foi achado, mas você não, você sempre esteve comigo. Sabe o que o pai dele estava querendo dizer? Todas essas coisas, meu filho, que hoje eu estou oferecendo a ele, esse banquete todo, é teu também, era para tu celebrar isso todo dia. Certo? Tu nunca, tu sempre esteve comigo, para que eu ia fazer banquete? Tudo é seu. Então, meus queridos, essa é a mensagem, que Deus possa edificar a sua vida através desse testemunho. Tudo é seu, tome posse da vida eterna, tome posse da salvação e na verdade, do pacote que vem junto com ela. Usufrua, não viva uma vida infeliz, não viva uma vida sem graça, uma vida assim como se tivesse engessado, né? Mas viva
com alegria, com intensidade, usufruindo de tudo que o Pai tem, porque você é filho, usufruindo do que o Pai tem para lhe dar, né? Não deixe tomar conta esse sentimento ruim, tomar conta do seu coração, de que, mas a minha condição é essa, meu contexto é esse, Deus me chamou só para isso. Não, usufrua, se alegre. Aí eu fui entender que, como aquele irmão dizia, que eu me julgava pelas minhas roupas, pela família que eu vivia, eu era, e fazia parte pela casa que eu morava. E aí eu fui entender que todas essas coisas eram tão pequenas diante da salvação, que eu era rico e não sabia, que eu tinha tudo que o Pai tinha me dado e eu não estava usufruindo de nada. Eu estava como o irmão do filho pródigo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, irmão, poderosamente. É isso que eu desejo.